Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui no canal English to You. Eu sou a Vivian e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o IELTS. E vou falar mais um pouquinho sobre o Writing também. Mas eu já falei sobre isso, já. Só que agora sobre o General Training. General Training é um dos tipos do IELTS e que é mais voltado para quem pretende migrar diretamente. Então, se você participar, por exemplo, no Canadá do Express Entry, que é a entrada direta com a sua pontuação e tal, você vai fazer o General Training e não o Academic. Em outros países também, esse General Training é aceito para trabalho e tal, mas não para uma vida acadêmica, onde você vai ter que provar aquilo que você sabe academicamente, tá? Então, tem esses dois tipos aí de IELTS. E o Writing é um dos aspectos que diferencia exatamente o Academic do General Training. Eu já falei sobre o Writing do Academic e agora eu vou falar um pouquinho sobre o General Training. Então vamos lá. Quanto tempo você terá para responder a prova? 60 minutos. A mesma coisa. Task 1, leve mais ou menos 20 minutos e Task 2, mais ou menos 40 minutos. Qual é a grande diferença mesmo entre eles? É que no General Training, a Task 1, você vai ter que escrever uma carta. Sério? Seríssimo! Uma carta. E essa carta pode ser formal, semiformal ou informal. Quando ela for formal, geralmente é para você fazer um pedido, por exemplo, aplicando para um trabalho ou aplicando para uma faculdade. Quando é semiformal, é quando você vai escrever, por exemplo, fazendo uma reclamação sobre o telhado da sua casa para o dono da casa, ou você vai mandar uma carta de reclamação sobre algum produto que você comprou. E informal é quando você vai escrever uma carta, então, para um amigo, que é totalmente mais leve, né? Tranquila de se escrever. Mas você tem que prestar bastante atenção, porque qualquer um dos estilos requerem coisas específicas, palavras específicas, começos e finalizações específicos. Então, é aí que está o clique do IELTS, tá? Bom, quantas palavras? 150 palavras, a mesma coisa que nós tínhamos lá no Academic. Então, imagina que você vai escrever a carta para alguém e justamente precisa de tanto de palavras. Na minha prova, a pergunta foi uma semi-formal letter. Era uma carta, então, justamente sobre... Eu era o inquilino e você tinha que escrever para o landlord sobre a questão da janela que estava quebrada, que tinha um problema e como é que poderia ser resolvido aquele problema. Então, essa foi a carta. E aí, é interessante porque você tem que imaginar a situação, criar, escrever, como eu já disse, treinar, praticar, se apropriar aí da estrutura de carta para ficar mais fácil para você. E no Task Number 2, a Task 2, o que a gente tem? De novo, uma dissertação. Então, você vai ter um argumento, você vai ter uma pergunta, você vai ter uma opinião para você discursar ali sobre aquilo. Uma dissertação. Quantas palavras? 250 também. Bom, minha experiência no General Training. Dizem que o General Training é mais simples, porque os textos ali relacionados e o assunto são coisas do cotidiano que estão mais próximas de nós. A minha experiência com ele foi um pouquinho diferente. Por quê? Primeiro que eu fiz no papel. Ai, me arrependi. Eu sempre gosto muito de escrever. Inclusive eu tenho os meus cadernos, as minhas coisas anotadas, porque eu gosto sempre de estar ali olhando e tal. Mas eu me arrependi de ter feito no papel, paper-based, porque realmente é perda de tempo. Porque essa questão de ter que apagar tudo, se você errou ali alguma coisa, se a ideia não estava boa e você teve que refazer, leva muito tempo e depois não dá tempo de conferir. Então, eu acho que se eu tivesse feito Computer Delivered, seria bem melhor. Mas ok, eu quase não consegui terminar o fechamento ali da minha conclusão, né? Porque também no General Training tem que ter uma introdução, um body, um corpo e por fim uma conclusão. Você tem que fechar, você tem que amarrar aquilo que você começou, tá? Então, isso é bem importante ter em mente aí todas essas etapas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu caderno para ver se eu não esqueci nada. Ah, esqueci sim. Olha só, o que eles vão avaliar e quais são os aspectos que você tem que estar bem atento aí
quando for fazer o General Training. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui para eu não me esquecer. Seja preciso. Então, perguntaram X, responde X. Perguntaram Y, responde Y. Vai inventar Z, A, B, ok? Responde o que está sendo perguntado. Segundo tópico. Write simple things well. Ou seja, escreva coisas simples, mas escreva bem. Não adianta nada você inventar um monte de história e ir mal, porque você não sabe usar aquela palavra direito naquele contexto. Então, usa o que você sabe. Ah, mas é um vocabulário limitado, que eu sei. Melhor escrever com o vocabulário limitado que você tem do que inventar coisas se estiver tudo errado, tá? Então, presta atenção nisso. Outro ponto. Read the question. Leia a pergunta. Exatamente o que está perguntando, responde. Não foge do tema, porque isso daí diminui a nota. Outro aspecto. Read what you have written. Então, leia o que você escreveu. Isso é muito importante. Como eu te disse, eu tive que apagar, porque eu fui ler e falei, nossa, tô fugindo do tema. E aí, me perdi um pouco no tempo. Então, cuidado com isso, tá bom? Depois, be clear. Então, seja claro no que você for falar. Não enrola. Eles não querem que você encha a linguiça, sabe? Eles querem que você use o seu conhecimento para ser claro e direto. Inclusive no General Training. A dificuldade dos dois é a mesma, tá? A medição é a mesma. A gente parece que tá falando de General Training que é mais fácil, mas não é. Write about what you know. Escreva sobre o que você sabe. Então, eu sei falar que a janela está quebrada porque nevou. Então, eu não vou falar que a janela está quebrada porque teve uma ventania, porque eu não sei escrever ventania, mas eu sei escrever nevou. Então, use o que você sabe dentro daquele contexto pedido ali, tá? Outro, follow the standard structure, ou seja, siga a estrutura padrão. É a famosa gramática. Você mesmo que vai escrever uma carta para um amigo no Task 1, não vai escrever, e aí, mano, como é que é? Não, escreve na forma padrão, tá? Mesmo ela sendo informal, a carta, por exemplo, escreve na forma padrão. Próximo ponto. Tanto a Task 1 quanto a Task 2, importantíssimo, introdução, corpo do texto, overview, né? Um geralzão ali do que você quer falar e conclusão, tá? Lembre-se de colocar specific details, é importante você colocar os detalhes específicos, mas sempre tenha isso em mente. Comecei, desenvolvi, terminei, ok? Bom, e vamos lá. Você viu que não tem muitas diferenças entre o Academic e o General Training, não é verdade? Só mesmo a estrutura é um pouquinho diferente aí na Task 1. Mas vamos lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, clique aí no sininho para sempre receber as notificações. E compartilhe também com seus amigos e deixe nos comentários se você quiser saber mais alguns detalhes que eu não tenha te falado, tá bom? E a gente se vê logo. Bye!